Olá pessoal, olá equipe das ideias, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente tem um bate-papo extraordinário, muito legal, que vai abrilhantar ainda mais a mente de vocês, tem um impacto social, obviamente, Outubro Rosa, e a gente vai abrir aqui um espaço para conhecer mais sobre os desafios enfrentados por as mulheres guerreiras que estão aí nessa vitória, graças a Deus. Hoje eu estou acompanhado pela Adriana, pela Mari, pela professora Jerusa, um bate-papo incrível. Meninas, seja muito bem-vinda. Eu quero iniciar, dando as considerações iniciais para vocês, para que todo mundo se apresente, para que vocês possam compartilhar um pouco da sua vida pessoal, profissional e sem sombra de dúvida, esclarecer, a população tucanense e região, a todos os internautas que vêm nos acompanhando sobre esse movimento Outubro Rosa, e os movimentos que vocês acompanham, participam da nossa cidade. Sejam muito bem-vindas. Oi, boa noite. A gente agradece, o convite. Eu me chamo Jerusa Araújo, sou mãe, de 3 filhos. Atualmente sou secretária municipal de educação aqui de nossa cidade de Tucano, Bahia. E eu tive câncer de mama tinha 37 anos. Estou em acompanhamento há 6 anos. É um prazer estar aqui falando um pouco, batendo um papo realmente esclarecedor e também desmistificar algumas situações relacionadas ao câncer. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Boa noite, meu nome é Adriana Lima. Agradecer pelo convite, Eu tive câncer o ano passado, fiz o tratamento e vamos sair para ter um papo legal, para tirar algumas dúvidas. Boa noite, meu nome é Maridalva, muitos me conhecem como Mari, sou enfermeira, tive câncer de mama aos 34 anos, graças a Deus, estamos aqui para contar, as vitórias e, como o Jerusa falou, desmistificar um pouco, de que muitas pessoas acham que quem teve câncer não vai ter vida, e graças a Deus a gente está aqui para provar isso. Eu quero que você faça, ratifique mais uma vez, que sejam muito bem-vindas, fiquem tranquilas. Adriana, eu sei que você já me disse que tá um pouco tensa, A professora Jerusa já tá um momento descontraída. Mas seja bem-vinda, aqui é um bate-papo descontraído, fica à vontade. Podcast é bem diferente das mídias tradicionais, que é tudo, tudo engessado, tudo no script. E aqui, fique mais tranquilo à vontade, errar nas palavras normal e a gente vai com... É um bate-papo, Então vamos dialogar, vamos conversar, vamos desmistificar, como disse a professora, Eu quero saber de vocês como foi o momento, ao qual vocês receberam o diagnóstico e como passaram assim na mente de vocês ao receber, esse resultado. Então, o ano passado, em janeiro, no final de janeiro de 2023, eu fiz alguns exames e detectou câncer de ovário. Foi o meu gastro que me deu essa notícia, Na verdade, eu achei que o câncer seria de estômago, Porque eu vim sentindo algumas coisas, como eu tenho alguns problemas de estômago, tipo hérnia, e hérnia de hiato, já tive H. pylori. Então, na minha mente, eu comecei a sentir as coisas em dezembro de 2022, seria um câncer. Eu já tinha certeza que seria um câncer. Era algo óbvio que seria um câncer. Aí foi o exame, uma ressonância que detectou. Aí na hora, quando eu recebi o resultado, eu fiquei mais tranquila, porque ele falou que era um câncer no ovário e não de estômago, como eu pensava que era um câncer de estômago. Então, no primeiro momento, fiquei tranquila. Não desabou o mundo para mim naquele momento, não. Entendo. Mas teve alguém lhe acompanhando nesse momento? Sim, minha irmã mais velha, Leila. Minha filha não quis me acompanhar, ela estava próxima, mas ela não quis entrar na sala do médico e tudo. E a reação da sua irmã? Ela ficou muito tranquila, eu acho que porque para me deixar também tranquila, Entendo. Mas a da minha filha foi uma reação, foi aí onde eu chorei um pouquinho, fiquei emocionada, mas da minha filha foi assim, coisa... Ela desabou, E eu disse, não, minha filha, gente, estamos aqui, firme e forte, vou fazer meu tratamento e tudo vai dar certo. E como até agora está dando, se Deus quiser, continuará dando. Amém. Bem, eu descobri, com o autoexame mesmo, Eu me tocando e aí descobri um caroço, um nódulozinho. E achei estranho porque eu nunca tinha percebido esse nódulo ali.
Aí veio a ideia de fazer um exame, né, uma ultrassom de mama por conta própria, onde eu já recebi um resultado de BIRAD 6 e automaticamente eu já disse que era, né? E Mas aí, o que seria esse BIRAD 6, assim, para o povo essa é uma entender? classificação que os mastologistas, os médicos usam, né, para classificar. Uhum. Pode ser BIRADs 1, BIRADs 2, 3, 4, 5, 6, né? E essa classificação. No meu caso, já foi BIRAD 6. Então, eu já pensei, é um câncer. E aí, eu fui procurar masto, né? Passar por uma consulta pelo mastologista, depois veio ultrassom de mama, né? Veio mamografia, biópsia, né? E quando veio a biópsia, era um câncer mesmo, né? De receptor hormonal, né? Porque tem vários tipos de câncer. E o que eu desenvolvi foi de receptor hormonal. De início, quando eu recebi esse resultado da biópsia, mesmo sabendo que eu estava, porque algo dizia assim, mais forte, que eu sabia que eu ia estar. Mas no meu caso, abriu um buraco ali, né? Naquela sala. Eu só chorava, né? Tava com meu esposo no momento. E assim, é assustador de início, né? Mas a gente busca forças, né? Junto com a família, amigos, né? Parentes. E a gente consegue vencer. Mas de início, naquele momento dele me dar a certeza de que era o resultado, para mim ali foi, meu Deus, eu entrei ali naquela sala, num buraco, e fiquei ali por um bom tempo, né? Mas depois eu consegui sair dali, né? Voltei para Tucano, trabalhei normal e segui minha vida normal, né? Fiz o tratamento, graças a Deus. Ainda estou em tratamento, né? Ainda sou uma paciente oncológica, né? Faço uso de hormonioterapia diariamente. Não sei ainda por quanto tempo, porque a cada ano que passa, né, vem novos estudos, então a gente não deve saber. Antigamente era até 5 anos, mas hoje a oncologista já me disse que pode ser até 10. No meu caso mesmo, eu já tenho 6 anos de hormonioterapia e provavelmente eu vá para os 10. Os 10. Então, assim, né? A gente tá aí. É um dia de cada vez, né? É não ter medo, né? Porque não precisa ter medo. Não é um inimigo, não é a coisa do fim, né? Não é um fim. Teve câncer, tem muita gente que diz assim. Eu lembro que quando eu estava no tratamento, as pessoas diziam assim: ah, você não pode vir na feira, você não pode sair, você não pode ir na academia, você não pode pedalar, você não pode correr, porque eu fazia isso. Eu não parei, nem trabalhar eu parei. Eu trabalhava no hospital. Então, era só ter cuidado, né? Para não pegar nenhuma infecção, nenhuma gripe, nenhum resfriado e seguir a vida normalmente. E eu lembro que a oncologista dizia bem assim, a vida não para. E realmente a vida não para. Interessante. Né? Não para mesmo. E eu tenho certeza que isso me ajudou a passar por esse processo. Com mais, né? Mais calma, mais tranquilidade. E eu lembro que eu dava muita força às pessoas que vinham até a mim. Né? Porque as pessoas chegavam, tipo assim, com um olhar de pena. Né? E eu dizia, não, eu não quero isso, não quero que chorem, não quero nada, vamos orar, né? Vamos se juntar, vamos nos dar força, porque se chorar é pior, né? Eu lembro que o mastologista, ele me disse 3 coisas, olha, a partir de hoje é você e você, não vai ter ninguém que possa, né, te ajudar, é só você tem que ter força primeiro, porque se você não tiver força, a doença vem e diz, estou aqui mesmo, e se apodera do corpo. Ter fé, né? E coragem. Porque é o novo, é algo desconhecido que a gente vai enfrentar. Então, a gente tem que ter coragem. E assim eu fui. Com coragem, com fé e com força. E venci. Não é fácil. Não vou dizer que é fácil. Não vou romantizar o câncer, porque não é algo gatinho, não é algo bom, né? Uhum. Mas a gente precisa tirar isso da cabeça, desmistificar que a pessoa que tá com câncer, ela tem que ficar trancada. A pessoa que tá com câncer, ela tem que ficar dentro de casa. Não pode sair, não pode trabalhar. Isso tudo é lenda, né? Às vezes as pessoas mais velhas já criaram isso. De uma certa doença, tem que ficar dentro de casa. E não é. Tem que sair, tem que praticar atividade física. Até porque, então, aumenta a nossa imunidade, né? Uma atividade física, uma alimentação saudável, né? Então, é isso.
Então, eu estava com 37 anos quando fui diagnosticada, né, com câncer. O nódulo que eu tive não era palpável, então ele tinha 1 centímetro, eu não sentia nada, não havia sintomas nenhum, né? Foi realmente a minha cunhada, né, Manu, que ao perceber várias pessoas na cidade, até amigas com câncer, ela marcou todos os exames para mim. Então, na vida corrida de professora, trabalhando 40 horas, claro que estressada, claro que sempre com dorzinha de cabeça, o corpo já inflamado, já inchado, né, as pernas e tal. Só que já era uma rotina minha de dor de cabeça, de estresse e tal. E aí ela marcou os exames e eu fui fazer os exames muito tranquila, eu fui sozinha, até porque eu não sentia nada, não tinha nada. E nunca imaginei que teria, né? E aí realmente foi um diagnóstico, os exames, o diagnóstico não foi fácil de fechar, que é um ponto também, né? Que é o momento de espera do diagnóstico, do fechamento do diagnóstico é tenso. Eu, no meu caso, eu comecei em novembro e só finalizei em fevereiro. Então, eu não fui diagnosticada rápido, né? Foi um processo. Então, pela punção não consegui, tive que fazer a cirurgia da retirada do nódulo para que fosse realmente dado câncer. E o nódulo em si, ele era benigno, mas em volta as células, né, estavam comprometidas. E aí foi um diagnóstico realmente para mim, assim, eu não esperava. Por mais que eu já tinha tido, minha mãe teve câncer de mama e minha irmã, há 18 anos atrás. E minha irmã teve o óbito, né, em 9 meses ela faleceu. E minha mãe hoje tem 88 anos. Então, para mim, eu já tinha um contexto difícil de câncer de mama na família. Então, eu me agarrei, claro, né, primeiramente em Deus, porque esse momento de espera, que geralmente o diagnóstico ele é fechado rapidamente por uma punção, já dá realmente, e até na própria ultrassom, né, pela classificação da ultrassom, ela já dá. E no meu caso, não, eu tive esse momento de espera. Então, foi um momento que eu me preparei. Por mais que o médico dissesse que não tinha característica de câncer, eu sentia que era câncer. E eu dizia a todos os meus amigos, já pedindo oração, e aos meus familiares. E eles diziam, mas você está sendo pessimista? Eu disse, não, é porque eu sinto que é. Então, em fevereiro, né, realmente, o diagnóstico foi fechado. E aí eu tive que entrar já com a segunda cirurgia, né, mas sempre muito confiante. Até porque eu sempre costumo dizer, por onde eu falo, que eu tinha 2 exemplos na minha família, não é? Ou eu escolheria lutar naquele momento e acreditar na minha cura, pelo exemplo da minha mãe em minha casa, ou eu poderia também pensar que o câncer poderia ser uma sentença de morte, como muitas pessoas pensam, como muitas pessoas falam ser aquela doença, como muitos olham para a gente como se estivesse dando a sentença realmente de morte, como se nós não pudéssemos ter vida após um diagnóstico de câncer. E graças a Deus, hoje, apesar de todas as dificuldades de uma vida após câncer, eu não vou dizer que a minha vida é fácil, nós carregamos sim as cicatrizes físicas, mas emocionais também, que ninguém aqui está para dizer que nós somos as mesmas de quando a gente teve o diagnóstico. Ninguém, eu acho que tem essa capacidade de dizer. A gente teve que ressignificar, eu tive que ressignificar a minha vida após um diagnóstico desse. Conviver hoje com várias situações, como qualquer pessoa normal, de aparecer um nódulo, de ter que investigar, só que no nosso caso é muito mais difícil, muito mais complexo, que a gente tem que lidar com as questões, né, de doença em si, de uma doença grave, de uma doença que realmente leva a óbito muitas pessoas, e que eu acho que é a mais temida do universo, vamos dizer assim. Então, realmente, a gente precisa acreditar na cura. Primeiro, acreditar, aceitar. A gente precisa aceitar que está com câncer. Hoje eu falo abertamente, eu sou uma paciente oncológica. Muitas pessoas não conseguem falar. Eu falo muito, eu utilizo muito minhas redes sociais. Quando eu tenho tempo, por causa da minha vida corrida, queria ter mais tempo para me dedicar à causa, e vou ter ainda vou ter, como eu tinha quando entrei na secretaria. Mas realmente, para a gente falar, a gente precisa abrir espaços para falar. Não falar de uma forma, claro, que falte conhecimento, não. Mas nós temos muitas mulheres e homens
que esperam por um tratamento do SUS que é precário, precário, precário e precário. E quantos não têm as condições de estarem como eu estou hoje? Eu sou grata a Deus que eu tenho 6 anos que eu tive um diagnóstico. Tem 6 anos, né, de que eu estou aqui. Estou bem, graças a Deus. Mas quantos demoram por um diagnóstico? Nós sabemos que a legislação prevê, depois que você está em investigação, 30 dias para fechar um diagnóstico, legalmente. Nós temos 60 dias para começar um tratamento. Mas e que tipo de tratamento? Então, observe, eu tive que correr contra o tempo, pagar os exames todos. Claro que eu era professora, sou professora concursada, mas quantos não têm condições? Quantos passam fome porque não têm condições de se manter? Então, assim, é importante a gente abrir esse espaço também para que a gente possa mobilizar, sim, a sociedade, os poderes públicos, sim, porque a gente precisa resguardar essas pessoas que estão em tratamento e que falta muito para dar muito mais dignidade ao paciente oncológico. Excelente palavras de vocês. É bom salientar, né, que a gente está falando aqui do Outubro Rosa, mas no seu caso é bastante distinto, né, diante da política, né, dos órgãos públicos, mas é importante trazer aqui, né, obviamente nem todo mundo tem o mesmo câncer, mas trazer você aqui pode quebrar também outras rupturas e, cara, vai ser sensacional bater esse bate-papo aqui com vocês, né, falando a experiência, os desafios, a caminhada, que não é fácil, mas graças a Deus foi vencida. Mas de antemão, quais foram os maiores desafios de vocês, né, de forma física, emocional, que vocês enfrentaram durante o tratamento? Eu acho que o meu foi quando o meu cabelo começou a cair. Eu comecei a sentir muitas dores de cabeça, o couro cabeludo doeu muito. A Mari era a minha... Mari, acontece isso. A Elisete também. E começou no travesseiro, aquele horrores de cabelo, né? Aí foi depois de 30 dias que eu tomei a minha primeira quimioterapia, mas o meu oncologista deixou bem claro, seu cabelo vai cair, até os 45 dias seu cabelo cai. Nos 30 dias da primeira quimio, meu cabelo caiu, começou a cair os bolos. E comecei a ficar para baixo mesmo, né? Mas aí eu chorava escondido de minha mãe, para minha mãe não... Imagina. Não ver. Aí fui na casa da minha sobrinha, aí liguei para minha cabeleireira, Gleise, eu quero raspar meu cabelo. Ela, tem certeza? Mas eu não consigo, eu nunca fiz isso. Eu disse, não, mas eu quero você. Aí fui na casa da minha sobrinha e falei, né, para minha ex-cunhada, que eu iria fazer isso. Aí cheguei em casa, saí, minha mãe também desconfiou, disse, por que a Adriana saiu assim, de repente? Mãe, né? Aí ele toda hora ligava pra mim e disse, não, tô ótima, é porque eu queria ficar aqui um pouquinho com Maria Valentina, mas não, era pra ficar mais forte. Quando cheguei em casa, meio-dia, disse assim, eu vou raspar o meu cabelo. Não, mulher, espera. Não, uma disse, espera, outra espera. Eu disse, não, eu vou. Aí fui lá, antes disso chorei muito, mas quando eu sentei na cadeira, que ela começou a raspar, senti alívio, sabe? Aquele negócio incômodo, é horrível, horrível. Pronto, depois dali... tive que me acostumar com minha carequice. Na primeira noite que eu fiz isso, eu tomei susto de mim mesma na frente do espelho. Essa pessoa aqui sou eu, mas firme e forte e sempre confiando em Deus. Nunca tive medo da morte nesse tratamento. Teve medo de morrer? Não, nunca imaginei que eu fosse morrer. Não. De boa mesmo. Nunca pensei na morte também, Adriana, não. Que bom. É porque que é algo que não passa, né? A gente tá lutando pela vida. Então a gente não vai pensar na morte. A gente vai pensar em se sair dessa doença. E assim, os estudos, né, só para complementar a sua fala, porque eu leio muito, né? Eu sou muito apegada ainda. Não é apegada, mas eu acho que quanto mais a gente tem conhecimento, mais as coisas vão se alargando. O pensamento, a gente pode estar instruindo também outras pessoas, né? Uhum. E a gente precisa, todos nós precisamos sim também conhecer da legislação para também estar cobrando os nossos direitos, né? E o quanto é difícil para as pessoas que não têm esse conhecimento estar fazendo isso, né? Mas é uma caminhada que a gente faz. E ainda estamos caminhando, viu, amigo? Sim. Você disse que
Nós Não, estamos caminhando. Não é só você, não. Não, foi porque você já tem 6 Tá recente. anos. Não, Recente, tipo, né? Eu tenho Ai. 4 anos, mas eu ainda sou uma paciente oncológica de 6 meses. Ou seja, a cada 6 meses eu tenho um Eu também. retorno Eu com também. exames. Uma vez no ano eu tenho um retorno com exames de imagem. E a cada 6 meses eu tenho retorno com exames de sangue, né? É. Que são O os seu- dosadores. O seu é a mesma coisa? Não, a cada 3 meses eu faço uma ressonância e levo para o meu oncologista. Cada Mas 3 assim, meses. são etapas, né? É. Eu também já passei por essa fase. Já fui paciente. Ah, tá. Eu imaginei porque como o É. dela é diferente, eu imaginei Não. que... Não, eu acho que é Não. porque... Eles seguem tipo uma sequência. Ah, tipo um padrão. Tem os protocolos. Os protocolo É. mensal, depois vai de 2 meses, depois vai de 3 meses, né? E aí de 6 meses, depois anual. Mas, como a Adriana disse, né? Mesmo sendo câncer diferente, eles tentam seguir esses protocolos, né? Entendo. Até para ver como é que tá a dosagem desses exames, se tá alto, se tá baixo, entendeu? Uhum. Porque, principalmente os marcadores, se você tiver com marcador, se a pessoa tiver com marcador, você não, se a pessoa tiver com marcador alterado, né, aí vai começar a investigação. Por isso que muitas pessoas falam do diagnóstico precoce. É Isso. justamente, né, esse acompanhamento desses exames, para saber se eles estão normais ou não. A questão desses marcadores, né? Eu sempre fiz, a ginecologia sempre passa, né? Mas a gente nunca... Aí, quando eu fiz o primeiro, assim, para saber o diagnóstico, eu fui lá olhar, porque como eu fiz no IF, aí eles mostram o que a gente fez anterior, né? Eu sempre fazia no IF, tava lá tudo ok. Aí, nesse dia, que foi para receber o resultado, lá em cima, de Jesus. Então, agora não tem para onde correr, não. É isso mesmo. E em relação a mim, né, a única coisa, assim, que me deu um susto não foi a questão nem do cabelo, porque eu segui etapas, como a minha médica já tinha dito, como eu sempre tive o cabelo grande, ela disse, corte, para você não tomar tanto susto, né? Então eu cortei ele curto e com uma semana começou, né, ficar os buracos e muita dor no couro cabeludo, muita dor, é dor mesmo. E eu decidi, eu vou raspar, porque é algo que a gente consegue se libertar. Então, libertador. é libertador. Quando tira, é libertador, né? E eu retirei, mas o que me assustou era a minha tonalidade, né? Porque a pessoa que passa por um tratamento oncológico, ela perde as vitaminas, né? Então, quando eu me olhava, eu me via verde mesmo. Eu dizia, meu Deus, todo mundo vai me ver verde, todo mundo vai ter um susto, porque era assim, era interessante. Quando eu ia na rua, o povo ficava assim, como se fosse algo muito, mas muito estranho, que as pessoas nunca tivessem visto, né? E às vezes dizia bem assim, nem lhe conheci, É isso mesmo. não sabia que era você. E assim, eu dava um sorriso, mas aquilo ali por dentro era angustiante, sabe? Tipo assim, que, poxa, a pessoa não me conheceu, não sou eu que tô aqui. Eu tô tão estranha assim, eu tô assim, né? tão estranha, eu tô tão feia que a pessoa... Mas eu rebatia, viu? Eu falava bem assim, não, sou eu mesma. Tudo bom? Né? Tudo bom, sou eu. E a única coisa que me deixava assim triste era isso, tipo, eu me olhar e me ver verde. Eu sentia essa sensação de me ver verde, pálida demais. Mas era tudo do tratamento. Tudo do tratamento. Pegando a sua cara uma vez, logo ali quando eu fiz minha primeira cirurgia, porque eu fiz 2. Eu entrei no mercado, aí do Pague Menos, e uma mulher assim, muito indiscreta, quando eu olho pra ela, dá vontade de dar um murro na cara dela. Ave Maria, é você? Eu disse, sou eu toda sorridente. Você tá bem? Eu digo, estou ótima. Ave, você tá muito estranha, muito magra. Eu digo, acabei de fazer uma cirurgia, né, querida? Você queria que eu tivesse como, mas eu estou ótima, viu? Aí ela ficou toda assim, eu digo... As pessoas esperam, assim, eu vejo muito, eu via, né, e vejo hoje ainda lá, onde a gente faz o acompanhamento, que parece que quando a pessoa tá bem, porque no caso de vocês, foi algum momento de, tipo, da cor da pele, de um momento que você tá mais debilitada, né, e tem também o inverso, que eu acho que vocês já perceberam também, quando as mulheres, principalmente as mulheres, têm autoestima elevada, que consegue usar uma maquiagem, que consegue usar o batom, que consegue usar uma roupa, né? E que diz, você nem parece que tá com câncer. É interessante. Assim, porque assim,
tem esse outro lado também. De já esperar que nós estivemos, né? Que a gente esteja péssima, só porque a gente tá com câncer. E a gente tem que estar péssima, entende? E tem também esse outro lado das pessoas que conseguem lidar bem com o processo. Tem gente que não incha, tem gente que, enfim, que nem parece realmente que tá em tratamento, né? E aí as pessoas também esperam que essa pessoa, que a gente não esteja bem. Né? E o interessante disso é que mesmo passando, né, por esse processo todo, eu mesma já tenho 4 anos, hoje mesmo eu me deparei com uma pergunta: é o seu cabelo mesmo? Já perguntaram também. Meu É tá o seu grande. cabelo mesmo? É o meu cabelo mesmo. Graças a Deus. Não vejo a hora de ficar assim, né? Também pra se perguntarem. Meu cabelo sempre teve um bom crescimento. E eu já cortei 4 vezes, né? Pra ir consertando, porque nasce embaixo, em cima, um alto, outro baixo. Mas é meu cabelo. Só que as pessoas, não sei, às vezes não tem conhecimento, não tem empatia pelo outro. E fazem essas perguntas que eu acho até desnecessárias. Eu tô entendendo a resposta de vocês, principalmente quando a Adriana falou a questão do emocional, que foi a altura que queria agredir e tal. Linkando, né, ó, essa parte, num período do acidente do meu pai, acho que alguns dias ali eu tomando conta do começo, minha mãe arriada, eu varrendo ali todo, passou um senhor, né, um rapaz do campo e tal: como é que tá seu pai? Ele disse: tá assim. Aí ele disse: não fala, né? Ele vinha, toda vez que me via, me perguntava isso. Eu disse: não, ele não fala porque ele tá com atraque e tal. Aí ele: não fala ainda. Eu, caramba, eu tava com a vassoura, eu vou. Em vez de dar graças a Deus que tá bem, né? Mas é verdade. Mas eu acho que isso é falta de informação, né? Falta de conhecimento de algumas pessoas. De achar que quando a pessoa está doente, seja ela uma doença de câncer, ou seja outra doença, tem que ficar dentro de casa, num casulo, né? Ou num quarto trancado. E que não é assim. Isso né? mesmo. Porque quando a gente tem uma doença, quando a gente tem um diagnóstico, e que a gente está na sociedade, diretamente na sociedade, trabalhando, né? Voltando às suas atividades normais, sejam ela trabalho, atividade física, né? Sair, o ir e vir. Tudo se torna mais, como é que eu posso dizer, menos doloroso. Sim, acho que quanto mais você se veda, né, pior, né? Pior. É pior. Tem muita gente que esconde ainda, né? Sim. Muita gente. Muita gente que esconde, muita gente que tem vergonha. Isso. Tem muita gente que tem vergonha, como a Jerusa mesmo falou, aquela doença. Tem pessoas que têm medo de dizer o câncer. Principalmente os mais velhos, eles não gostam de falar. Não gostam de falar o câncer. Né? E tem gente que tem medo de falar. Que acha que se falar vai pegar. Falar em pegar. Não, é contagioso, É né? contagioso. Falar em pegar, né? Essa pessoa aqui, não vou nem citar o nome, ela sabe, né? Ela é minha comadre. E ela disse, eu nunca me esqueço, que eu vi ela na feira, eu fazendo feira, e ela também, quando ela me viu, ela se escondeu. E ela disse que tinha vergonha. Eu também tive muitas pessoas assim. Que teve vergonha. E depois ela veio me pedir desculpa, porque assim, eu fiquei arrasada. Porque era alguém que eu conhecia, né? E aí depois de tudo, ela veio me pedir desculpa. Porque ela disse assim, fui muito fraca, né? Eu me escondi, porque ela disse que não estava preparada. Então tem muitas pessoas que não estão preparadas. Eu tive também uma vizinha que ela disse assim, não tenho coragem. A mãe disse, vamos lá visitar a Adriana. Não tenho coragem, eu vou chorar. A mãe ainda chorou um pouquinho conversando comigo. Não, mas você tá ótima. Eu tô bem, tô maravilhosa. Só agradecer. Mas ela não teve coragem. Ela me disse, eu não tive coragem de me visitar. É porque ainda é muito impactante para as pessoas, não é um diagnóstico. Por mais que o índice esteja aumentando consideravelmente, a gente sabe. Sim. Não só em Tucano, né? A gente... Mas é mundial, né? De acordo com as organizações. Muito grande. Daqui a pouco, a gente vai ver como uma doença, como um colesterol, como algo assim, né? Vocês claro acham que uma gravidade mais complexa. Esse desencadeamento do câncer é devido à questão alimentícia, dessa desenfreada, essa comida desenfreada, muita população e tal? É porque assim, eu tava vendo uma entrevista na semana passada, né? E aí a gente sabe da questão dos fatores externos e internos. E a gente pode, como Mari falou, a gente sempre prega isso, né, Mari? Onde a gente fala essa questão da prevenção. A gente não usa esse termo prevenção, porque realmente não tem como prevenir. Mas você pode sim cuidar desses fatores externos.
Que seria o quê? Uma boa alimentação, uma prática de atividade física, evitar bebida alcoólica, a questão da obesidade, do controle, né, do peso, são os fatores externos. E os internos não tem como a gente comprovar. No meu caso, eu tive a questão hereditária que é muito forte, né? Mas eu não posso dizer que foi a causa, entendeu? Então, assim, a gente não sabe muito bem explicar quais são as causas, né? Hoje vários estudos já estão aí disponibilizados, mas não existe uma única causa, entende? Eu já avaliei, eu conversando muitas vezes com meu esposo em casa, aí ele fala, Jerusa, você tá vendo como são as coisas? Quantos artistas aí que são magros, que aparentemente têm uma vida mais tranquila, que às vezes cuidam da alimentação, deixam realmente uma alimentação bem saudável e tal, e estão com câncer. E você me diz, em alguns cânceres que não são cânceres, tipo assim, no estômago, no intestino, então não pra gente falar realmente de uma causa é bem complexo, sabe? Porque são vários fatores. A gente precisa cuidar desses fatores externos. Isso os especialistas já dizem, né? Mas a gente não tem. Hoje eu não posso lhe dizer que o caso que eu tive foi X%, tem a porcentagem de ser hereditário. Acho que pelos estudos 5% em média. Mas tem os outros fatores. Agora, voltando à pergunta que falta eu responder. Eu tive um momento assim, foi quando eu terminei as quimioterapias brancas, que entrei para radioterapia. Então, eu fiquei muito inchada. E muito inchada mesmo, então não me reconhecia no meu corpo. Imagine você se olhar no espelho e não se reconhecer no corpo. Perdi todas as roupas, o rosto, a minha sensação era que eu ia explodir, assim, porque o rosto pra mim que tava muito grande, que eu já sou enorme, né, mas eu tava muito maior do que isso aqui, então eu tinha essa sensação e eu me senti muito mal, porque eu não conseguia fazer coisas mínimas, me abaixar pra amarrar um cadarço. Eu não conseguia, fiquei limitada, muito limitada. Então foi um dos momentos para mim, mais difícil de lidar com a situação. Quando eu olhava para mim e não me reconhecia naquele corpo. E por mais que os médicos dissessem, vai passar, você vai terminar e você vai fazer a sua dieta, você vai realmente voltar ao que era antes. Mas naquele momento eu tive que entrar com terapia, coisa que eu não tinha entrado antes, para poder eu aceitar como eu estava, que era decorrente, sim, dos corticoides muito fortes, e que cada organismo é único, né? E reage de um jeito. Eu hoje, realmente, meses atrás eu estava bastante mais magra. Hoje eu já estou totalmente inchada, inflamada. Então, eu estou realmente na menopausa provocada, né? Tive que fazer uma cirurgia preventiva o ano passado. E realmente eu percebi, mudei a medicação esse ano. Então, tem 3 meses que eu mudei a medicação. Comecei com uma, que era o tamoxifeno, e estou agora fazendo uso do anastrozol, que daqui a pouquinho eu falo o porquê da mudança, né? Por causa da chance de recidiva ser muito menor com essa medicação que eu estou usando agora. Perfeito. Mas antes que a gente dê mais engajamento no nosso bate-papo, eu quero agradecer imensamente a Invictus Vidro, você que deseja reformar sua casa, construir, que está precisando aí dar aquele upgrade na sua construção. Vá na Invictus Vidro, lá no entroncamento. Eles têm um excelentíssimo serviço em questão de vidro, portas de alumínio, e agradecer imensamente por todo esse patrocínio que eles estão fazendo aqui para a Caixa das Ideias. Então, pessoal, dando continuidade, mas além dos familiares, como foi o apoio também dos amigos nesse momento assim de um desafio, né? Agora acho que eu choro. Gente, eu não imaginava que eu era tão amada assim. Um apoio foi demais. Família nem se fala, né? Porque família, assim, todos brigavam para ir comigo, para me fazer a quimioterapia. Às vezes as irmãs, as duas queriam entrar na sala, não podia, tem que ser uma. Eu disse, calma, dá para todo mundo. E os familiares, gente, amigos, não tem só gratidão, porque todo o apoio, nunca me deixava sozinha, estavam sempre ali. Precisa disso, precisa daquilo, quer que eu acompanhe? Eu disse, não, já tem minhas irmãs, já tem minha filha, não precisa. Então foi o maior apoio mesmo, e ainda financeiramente, me deram assim, legal. De repente. Eu olhei na minha conta bancária para minha primeira cirurgia, né? Minha cirurgia, eu fui para Salvador dia 2 de fevereiro, se eu não me engano, 2 ou 3. E um dia anterior mandaram olhar na minha conta. Tinha sim um valor, porque é um gasto, viu?
é um gasto. Por mais que lá seja pelo SUS, mas é questão de Até de para exames, adiantar, né, Adriana? Exames. E você gasta com combustível. Muitas coisas. É muito Sim. gasto mesmo. E foi assim um dinheiro que eu acho que eu usei o ano todo. Depois veio meu aniversário com poucos meses, mais dinheiro. Eu digo, gente, como eu sou amada, eu não sabia. Pessoas que eu nem imaginava que eu mal dava um oi. Me ajudaram. Teve uma pessoa que a gente nem se falava há muitos anos, me mandou uma mensagem pela uma amiga se podia me ajudar. Eu digo, então, assim, só agradecer mesmo. Muito amada. No Viu? dia que foi do seu aniversário, que fizeram uma carreata. Foi. Eu tava aqui no dia da construção. Foi muito lindo. Foi. Foi dia do meu aniversário. Todo mundo aqui chorou. Não tem como Ela chorar, né? tava chegando, né? E a gente organizou isso. Você tava chegando de Salvador? Não, ali foi da minha última quimioterapia da última, também. né? Já Foi. teve no meu aniversário. Minha E, tipo, cirurgia. foi um ano atrás. O que, Então- o que eu lembro aqui que eu Ah, tava. não, agora eu lembrei do seu aniversário. Você tava dentro de casa É, e a gente Foi todo mundo aqui, os pedreiros, os caras. Que foi isso? Eu expliquei toda a situação, todo mundo caiu em lágrimas aqui. Minha cirurgia foi em fevereiro, a primeira, e 21 de março era meu aniversário. Foi meu aniversário, o ano passado. Foi. E aí, eu sempre assim, ninguém consegue fazer nenhuma surpresa assim, porque eu desconfio. E aí, feriado, né? Que é aniversário da cidade, eu sou importante. O aniversário da cidade também é feriado para mim. Aí, eles estavam em casa, recém-operada, e minha irmã, Leila, chegou assim do nada. Eu vim fazendo sei lá o quê. Eu disse a Lenaide, eu não sou besta, alguma coisa vai rolar. Só que eu não imaginava que era essa carreata, né? Esse negócio todo. Eu ia saindo para ir no hall, vi que alguém estava arrumando, ainda vi uma pessoa arrumando. Minha vizinha estava lá toda arrumando. Aí eu voltei para ela não achar que eu vim, mas aí, isso aqui não. Só vi uma buzina, todo mundo buzinando. Quando eu saí, era a turma lá. Foi muito Sou. lindo. Muito lindo, muito emocionante. Pai. faltou palavras. Mas assim, é muito importante, né, esse apoio, tanto familiar quanto dos amigos. E a gente vê que nesses momentos difíceis, momentos de dor, é que estão, né, as pessoas que gostam realmente da gente, que torcem pela gente, até quem a gente não conhece, É verdade. né? Diz assim, ai, eu orei por você, né? Eu coloquei seu nome em oração. E isso é muito gratificante, né? Eu mesma só tenho gratidão. Porque era muito bonito, às vezes eu encontrava alguém e dizia assim, eu coloquei seu nome na oração, coloquei seu nome na missa, né? E eu me sentia até mais forte, né? E os amigos nem se falam. Os amigos são, né, extensão da nossa família, pode-se dizer assim. E estavam a todo momento brigando, querendo ir, né? Eu vou, mas a família também não deixa, quer estar ali junto o tempo inteiro. E isso é muito, muito bom, muito gostoso, né? De saber o quanto, né, a gente é amada, o quanto a gente é acolhida. Isso mesmo. Eu cheguei numa loja, né? Esse dia eu chorei, porque a mulher disse assim, eu posso te dar um abraço? Eu chorei, eu orei tanto por você e você tá aqui firme e forte. Eu disse, pode. Menina, quando eu vejo essa mulher, é só me ver que é me abraçar. Que E bom. esses abraços, eles nos recarregam, Isso. né? Nos dão mais força, mais energia. É algo, assim, inexplicável, né? É uma sensação muito boa. Às vezes, tipo assim, a gente tem, mas tava precisando daquele, né? Verdade. É bem... Sem contar com o apoio, como é o nome dessa... Da o apoio associação, do né? nosso- até É. um grupo, É né? um grupo, né? É. Que nós Foram temos. Um Jerusa, grupo do Mari, Laço alguma Solidário. turma foram me visitar umas 2, 3 vezes. Pensei, isso é legal. Vai passando novidades, É. vai, né? Nos ensina mais, deixa a gente mais forte. Isso mesmo. Isso é muito importante. Eu gostaria realmente de agradecer, vou olhar diretamente para ali, né? 3 pessoas muito importantes da minha família, que é minha mãe, que hoje é acamada. Mãe, eu sou muito grata por toda a força que a senhora me deu durante o período de tratamento, né? Minha sogra, que é minha segunda mãe, Dona Engraça, que esteve comigo em todos os momentos, né, mais cruciais do tratamento. E meu esposo Neto. A vocês, assim, eu devo a vida, realmente. Fora os meus filhos que me apoiaram em todos os momentos, né, familiares e amigos. Mas sem vocês,
com certeza não teria a força que eu tive durante todo o tratamento. E aproveito o momento também para falar com relação às tantas mulheres que são abandonadas. Eu aproveito as perguntas para também já estar falando um pouco sobre a temática, que é uma forma da gente esclarecer, né? E também trazer conteúdo para os ouvintes aí que estão ligadinhos, vão estar, né, daqui a pouco conosco. Então, quantas mulheres são abandonadas durante o tratamento? E eu me refiro com relação não só ao câncer de mama, mas com relação a todos os outros cânceres, né? Então, como é importante ter o apoio? A rede de apoio faz toda a diferença para um tratamento de câncer. Então, você imagine as pessoas que já estão com uma depressão depois de um diagnóstico, pessoas que já são acometidas de depressão antes do diagnóstico e que tem um diagnóstico e que a situação ainda fica pior e que diante desse diagnóstico e tratamento, ela ainda é abandonada pelo seu companheiro, porque não serve mais. Como eu ouvi de muitas amigas lá, pelas traições, né, no tratamento. Então, assim, como realmente eu e muitas mulheres que têm seus companheiros que estão ali firmes e fortes durante todo o processo, eu sou grata, como outras tantas mulheres são gratas, porque é um momento que a gente reconhece realmente o que é o amor verdadeiro. Não é o amor simplesmente de carne, de sexo, não. É um amor no sentido mais amplo da palavra, porque só quem sabe que acompanha um tratamento desse, com todas as suas, com as nossas limitações físicas em alguns momentos, né? Não precisa eu mencionar quais são, e que eles continuam conosco. Então, para esses esposos, que são vários, né? Eu tenho meu amigo Gleidson, né? Da minha querida amiga Érica, que também foi muito importante durante o meu diagnóstico. Ela tem sido diagnosticada primeiro que eu, é uma amiga irmã que eu costumo dizer, né? E que fomos ainda, o nosso relacionamento já era de irmandade, e aí o câncer ainda trouxe esse fortalecimento. Então o Gleidson também foi um companheiro, assim, antes até do que o meu, né? Que conversou muito. O meu esposo hoje conversa também com muitas pessoas que ele encontra, que estão passando juntamente com suas esposas. Então, observe que a transformação acontece, né? E que o amor ressurge também. Eu posso dizer que hoje, o nosso amor de 29 anos, que vai fazer agora em novembro, desde os 14 anos, ele ressurgiu. E ressurgiu muito mais forte. Porque as dificuldades fez com que a gente se aproximasse. A nossa intimidade também tivesse um outro sentido, a não ser só o carnal. Então, meu muito obrigada mesmo a todas, ao meu esposo e todos os meus familiares, e que eu falei antes aqui. Que palavra. Você mencionou anteriormente que quando a pessoa recebe o diagnóstico, né, tem toda uma mudança, né? Tem. Sim. Tanto de rotina, psicológica. E como foi fazer essa readaptação? Então, o que é que acontece? Eu mesmo, no caso, foram 9 meses de tratamento mesmo, né? Que isso eu já estou falando depois da hormonoterapia, que eu ainda estou em uso, né? Mas foram 9 meses que realmente eu tive que preparar meu psicológico para quê? Para lidar com a busca pela minha cura. Então, 9 meses dedicados a isso. Todos os meus esforços pessoais. Uhum. Os problemas continuavam na minha vida. Todos os problemas que já existiam estavam ali. Só que qual era o foco agora? Era a minha cura ali naquele momento. Então, abandonei tudo. E abandonei, eu digo assim, trabalho não importava mais, que eu fui afastada, não é? Do trabalho. Então, era a família, a força e a busca pela cura. Então, enfrentar o tratamento, enfrentar cada etapa, e realmente tem que ter um preparo emocional. Não é fácil. Tinha dias que eu não conseguia fazer oração. Tinha por aí. Tinha dias que eu acordava, e a gente fica muito sensível com as questões de quimioterapia. Eu ficava muito sensível, eu não conseguia fazer oração. Então, eu colocava um louvor, né? Eu colocava o louvor e eu chorava. Eu não conseguia fazer a minha oração naquele momento. Mas o louvor, a palavra de Deus ia me acalmando em todos os momentos. Então, assim, eu tive um preparo realmente espiritual. Porque eu quis primeiramente ter o espiritual. E depois, claro que o espiritual, ele rege todas as outras questões do meu ponto de vista, né? Então, não é fácil,
Mas a gente precisa focar, e como eu disse inicialmente, ou eu focava no exemplo de vida ou no exemplo de morte dentro da minha casa. Entende? Então eu preferi lutar com todas as minhas forças para focar no exemplo de vida, que foi o da minha mãe. Então precisa ter não é um equilíbrio emocional, mas precisa se fortalecer, principalmente no espiritual. Porque aí a gente consegue ir vencendo todas as barreiras. Isso foi o meu ponto forte. Então, eu me aproximei. A minha intimidade com Deus foi outra. É outra. A conexão acaba sendo bem diferente, né? Bem diferente. Bem diferente. É uma coisa... É porque a gente não tem palavras para dizer, mas é um momento, assim, triste, doloroso. Triste, assim... Porque ele é triste em vários fatores. Do medo, insegurança... da família, das pessoas e tal. Mas é um momento mágico também. Como a gente percebe o quanto a gente é amada. Isso. Não é um sentimento gostoso? Então, assim, é um sentimento em que as pessoas cuidam muito da gente. Então, são as pessoas que trabalham com a gente, são as pessoas que... nossas famílias, as pessoas da rua. Então, assim, quantas pessoas não tiveram coragem de me visitar? E quando eu terminei também, Jerusa, eu estava em oração, jejuando para você. Então, observe a potência do amor, né? Emanando de longe, porque não conseguia me ver de perto, porque não tinha coragem. Então, assim, é uma carga de energia muito boa também, da questão do amor, realmente. Muito, muito, muito. Eu costumo dizer que a gente precisa... Eu falava para mim, eu tenho que aceitar para doer menos. Tem que aceitar para doer menos, né? Porque tinha momentos... Primeiro físico, eu me olhava na frente do espelho, tava uma caveira. Magra, muito magra. Eu disse, meu Deus, as roupas, tive que mudar todo o guarda-roupa, porque estava muito magra. E às vezes eu me questionava, por quê? Por quê? Essa hora era para mim estar trabalhando, agora era para mim estar fazendo isso, aquilo. Depois eu pedia perdão a Deus, fazia minha oração e dizia assim, não, eu tenho que aceitar para doer menos. Mas assim, questão mesmo, o psicólogo chegou para mim, precisar passar no psicólogo venha, mas eu acho que agora tá precisando, mas eu orava muito. Adriana, eu tô fazendo terapia agora, de novo. Tô, mas depois eu falo o porquê, né? Aí, mas assim, é difícil. Né? Não é fácil mesmo, não. Você muda muito a sua vida, a sua rotina, acostumada a trabalhar, aquele negócio todo, né? Eu acho que a parte mais dolorosa é essa, é você ter que adaptar, né, a sua rotina. Porque tem dias que você acorda e você não consegue nem levantar. Isso é real. Você não consegue levantar, você não consegue comer, né? Você não consegue se alimentar. Tomar um banho. Tudo enjoa, né? Não consegue nada. E eu lembro que eu dizia bem assim, eu odiava aqueles mingau de cachorro que o povo mais velho fazia. Mas eu lembro que era a única coisa que eu conseguia comer, né? E que eu conseguia ter uma energia. Como eu sou enfermeira, eu era bem traquina. Eu, fazia quimioterapia em um dia, no outro eu colocava uma vitamina C e um complexo B. Porque eu não queria me sentir, debilitada. Não queria essa sensação. Porque eu sou uma pessoa ativa, né? Não gostava de esperar nada. Então, eu botava ali meu soro, eu mesma, deitava na minha rede, aí se tinha um amp assim, sabe? Parece que deu um gás. E aí você consegue levantar. Fiquei sem trabalhar, né? Esse período. Mas assim, conseguia, Você ficou quanto tempo afastada, Mari? Eu fui demitida. Ah, não, tá bom, Mari. Adriana, você ficou quanto tempo afastada? De fevereiro a abril, um ano e um mês, mais ou menos isso. Isso é ruim, sabia? Outra vez, eu estava conversando com a oncologista e ela disse assim que não tem necessidade da pessoa se afastar do trabalho. Mas eu Depende mesmo, Mari, muito. imagina, Só que assim, depende de pessoa para pessoa, né? Com os meninos. Mas a gente conhece. Tem professoras que estão na sala de aula que decidiram continuar. Por quê? Porque é como se fosse algo... assim, eu tô aqui...
não tô com o pensamento voltado só no tratamento, né? Eu tô me distraindo. Não, eu entendo que algumas funções dá para fazer isso. Dá. Agora, a agitação das crianças, tem dia que Sim, você não tá tão sim. disposta, nesse sentido, né? Quem Não, consegue bem. Eu conheci uma pessoa, uma professora que, acho que ela faleceu, ela era de Teofilândia, eu acho. Trabalhava na escola, na rede municipal e particular. Ela não se afastou. Não se afastou. E eu tirei o chapéu para ela, assim, de que uma carga horária extensiva, né? De trabalho, ela não se afastou. Ela disse, não, Jerusa. Eu disse, como é que você fazia nos dias, assim, mais da terapia, da quimioterapia, né? Que eram mais difíceis. Ela disse que controlava e tal. No dia que estava muito ruim, não ia de quimioterapia, né? E nos outros dias. Agora sim, eu mesma, particularmente, se eu tomava quimioterapia em uma quinta-feira. Na sexta, no sábado e no domingo, eu estava arrasada, molenga, que eu não conseguia fazer nada. Aí na segunda eu já conseguia, entendeu? Já tinha essa força. Comigo foi ao contrário. A minha primeira quimioterapia, né? Foi numa quinta, numa sexta. Saí na sexta. No sábado fiz feira. Toda de boa, me achando. Filho, no domingo eu arriei. As pernas, não conseguia levantar. Gente, que negócio, né? Porque a Elisete sempre falava comigo, e assim, eu tive que tomar mingau de cachorro para me levantar. Não, eu não tive esse problema. Eu comia, viu? Comia bastante. Às vezes ficava enjoada, comia uma coisa diferente, não queria comer comida de casa porque o cheiro, né? Mas assim, essa questão eu não fiquei... Mas a minha primeira, que eu arriei. Aí nesse dia eu disse, será que eu vou morrer? As pernas, assim, não conseguia levantar. Aí veio minha ex-cunhada e fez um mingau de cachorro. Foi a única vez também que eu tomei. Menina, levantei. Na minha segunda, aí eu já fui me acostumando, já fui sabendo o que era que eu sentia. No terceiro dia, eu geralmente tomava na quinta, no domingo eu arriava, já era certo, no domingo. Mas aí fui me acostumando, fui sendo mais forte que ela, eu digo, não. Mas agora já na última, que foi, não, na penúltima, no Natal, próximo Natal, eu fiz a ceia de Natal de boa. Achei que não ia conseguir, mas já estava bem mais forte. Mas a primeira foi uma sensação horrível, a primeira quimioterapia. Entendo. Mas também acho que o corpo também vai se adaptando, você vai conhecendo. É porque de início, né, o organismo ele não está acostumado, preparado. Porque assim, eu hoje entendo assim que deveria haver, né, uma preparação, né? Vamos aqui colocar vitamina, fazer uns soros de vitamina, para preparar esse organismo para a gente conseguir, né, seguir direitinho. Mas tem muita gente que fica debilitada. Tem muita gente que vai para o hospital, fica internada. Graças a Deus isso não foi o nosso caso. Não. Eu fazia essas coisas porque, tipo assim, eu digo, não, vou fazer para me sentir mais forte. Eu seguia também as orientações, tanto que eu não... Porque as quimioterapias, elas são diferentes, protocolos, né? Tem no nosso caso de câncer de mama, tem mais de 250 casos, tipos de câncer de mama. Então, tem situações de câncer de mama, acho que todos caem o cabelo, mas você vê, cada protocolo tem... A minha cunhada teve câncer de útero, o cabelo não cai, entende? Então, assim, são diversos protocolos, né? E eu mesmo seguia as orientações. Eu passava 8 dias tomando medicação contra enjoo. Eu não vomitei, eu não enjoei, mas era controlado. Eu ficava arriada 7 dias. No 8º dia, eu ressurgia das cinzas. Eu não tomava. Querendo sair, entendeu? Eu tomava certinho. Tinha colegas que só faltava vomitando. Porque é terrível o vômito, né? Eu não vomitava, a ânsia. Mas era a ânsia, né? Aqueles enjoos, aquelas náuseas. E é tanto quando eu faço visita hoje a qualquer pessoa, eu disse, olha, não vá ser teimosa ou teimoso, porque tem gente que se acha, não, só vou tomar na hora que eu tô enjoando. Eu era assim. E não é. A medicação controlada, você vai fazer com que o enjoo não chegue. É uma medicação forte que a gente tá tomando, né? Uma quimioterapia. Não é qualquer remédio na veia. Então, eu seguia totalmente as orientações. E eu sofri o impacto, realmente. Eu ficava deitada. Claro que era muito sonolenta, porque a medicação contra enjoo, né? Náuseas, ele causa muito sono. Então, e eu passava tranquilamente. No 7º dia, arriada, dormindo mesmo. No 8º, eu levantava. Normal, como se nada tivesse acontecido. No terceiro dia, ali, 2 dias, no máximo, eu ficava ruinzinha, mas... Agora a gente escuta cada relato lá no hospital, onde dizia, meus dentes caíram, minha unha. Gente, isso... Eu ficava só ouvindo, assim, quietinha, nem me metia na conversa delas. Eu dizia assim, tá vendo aqui, ó, caiu todos os meus dentes. Eu digo, meu Deus, careca, banguela, não tem quem aguente. Tá difícil aceitar. Outras unhas caíram, a gente escuta muito isso. Mas né? isso vai de organismo para organismo. Organismo, né? A gente conhece pessoas que caíram unha,
eu nunca vi pessoas que caíram dente. Agora a unha eu conheço. Pessoas que ficaram com a unha frágil. Eu nunca tive esse problema. Não, O único problema foi todos os pelos cair, né? Todos os pelos caiu. Agora, unha, nunca tive esse problema, não. Mas eu já não vi, imaginava que acontecia isso. Acontece. Queda de dente, de unha. Não, acontece. Eu acho que foi o costume de ouvir só o cabelo, eu imaginava que isso era só o Eu ouvi cabelo. muito isso lá no Hospital da Mulher. O meu tratamento foi no Hospital da Mulher. E muitas mulheres ficavam ali conversando, elas ali entre elas, eu disse assim, Diana meus ficou dentes caíram. assustada. Aí eu disse, Jesus, não. Tem careca e banguela não dá não, viu? Mas, graças a Deus, não aconteceu não. Mas esse grupo de apoio, ele já surgiu. Ó, o que é que acontece? Esse grupo de apoio começou com uma ação minha, na realidade, né? Eu não gosto de falar para me vangloriar, mas foi logo quando eu terminei o tratamento, eu fiz uma ação, eu fiz 2 ações, né? Que foi de pedir lenços e questão de cabelo. Coloquei uns pontos de arrecadação e tal. Só que a gente sempre falava entre a gente de criar um grupo de apoio e tal. E só que nunca saía do ideal. Do imaginário, né? Do ideal não, do imaginário. E aí a gente se uniu depois de 1 ano, eu acho que eu tinha feito essa ação. Arrecadei bastante lenço, muito lenço mesmo. Levei todos para o Unacom, em Feira de Santana. Cabelo também, bastante cabelo. Eu arrecadei, eu deixei mais de 1 mês, eu acho que foi outubro e novembro. Né? Era no Stephanie, nunca me esqueço, na farmácia da praça. E aí depois, no próximo ano, eu acho que a gente já começou a se reunir para o grupo. Esse grupo tá parado agora. Porque realmente, assim, a gente precisa de tempo para estar à frente dessa questão do grupo. Eu, que sou uma das idealizadoras, não tenho o tempo, então estava me sobrecarregando muito com as questões do grupo também. Até o ano passado eu me envolvi bastante no outubro, mas esse ano eu disse, não, quem me chamar eu vou com particular, não vou envolver grupo, não vou... Porque realmente já minha sobrecarga é muito grande de trabalho. E eu acho que eu não estava dando conta nesse sentido, né? Então a gente deu... Claro que a gente eu continuo fazendo visita, né? Quando as meninas podem, a gente marca alguma coisa, mas a gente precisa, depois com o tempo, né? Quando a gente tiver mais um tempinho livre, também reativar. Mas o grupo existe, assim... qualquer coisa a gente pode sim fazer visita, a gente ajuda em movimentos, né, de arrecadação. Nós não temos conta do próprio grupo, mas muitas pessoas, agora mesmo o Aqua vai fazer sábado e domingo, vão arrecadar em prol do grupo Laço Solidário, e a gente vai estar levando para a Feira de Santana, que tem a casa de apoio, e tem também eu acho que como é alimento, vai levar para a casa de apoio. Então, o propósito do grupo é fortalecer as pessoas oncológicas. Sim, nós fazíamos reuniões, né? Uhum. Mas, assim, há muita resistência. Então, quando a gente começou o grupo, apenas um grupo pequeno conseguia participar das reuniões. E há muita resistência. Infelizmente, ainda há muita resistência. E a gente percebeu no grupo, porque eu entrei em contato, quando eu ia formar o grupo, entrei em contato com a Secretaria de Saúde. Só que não pode passar os contatos, só se a pessoa permitir, né, que está em tratamento. E muitos entraram, não falava nada, sabe? Não participava de nada. Então, assim, há ainda muita resistência dos pacientes oncológicos em estar falando. Tem gente que não consegue falar. Tem gente que não consegue falar sobre o que passou. Eu vejo pessoas que querem realmente tirar da cabeça que teve câncer. Entende? Então, cada um, né? A gente precisa de um tempo para ir fortalecendo essa ideia. Né? E ainda falta um pouquinho para a gente alcançar melhores avanços nesse sentido. Mas o importante é que o primeiro passo foi dado, né? Foi. E aí a mente das pessoas que estão ali ativamente já vai mudando. Isso. Consequentemente, o trabalho Aos pouquinhos de formiguinha. Isso. E qual foi a maior lição, né, que o câncer trouxeram para a vida de vocês, né? Que vocês poderiam relatar? Uhum. Tá terminando, né? Não. A maior lição é que, né, depois do diagnóstico, a maior lição é que a gente tem que amar a vida, a gente tem que aproveitar as pessoas, os momentos, né? Eu acho que essa foi a maior lição de vida, né? Em relação à minha pessoa, né? Aproveitar a família. Hoje eu sou outra pessoa. Eu já amo minha família, né? Quem quiser que mexa. E hoje eu sou mais ainda, né?
a sentar, a ouvir, a estar presente, a tentar estar presente, né? Mesmo com a vida corrida, né? Que a gente tem. Mas eu tento participar mais desses momentos com amigos, né? A gente tem um grupo da escola ainda, né? Que somos 10. Somos 12 agora que entrou mais 2, né? E a gente sempre tenta fazer momentos diferentes de encontro, de confraternização, né? E eu acho que para mim hoje o único exemplo, né, que o câncer trouxe, o diagnóstico trouxe foi isso. É aproveitar esses momentos, sabe? Porque passa rápido, né? Tudo muito rápido. Então, só isso. É viver a vida, aproveitar cada momento, porque assim, não adianta, a gente quer atropelar às vezes tudo. Não, e tudo é no tempo de Deus, na hora certa. Eu era meio agoniadinha, ainda sou meia. Quero as coisas daquele jeito, e não. A vida me mostrou, a lição é que não é do jeito da gente, é do jeito de Deus, e a gente tem que aceitar, respeitar e viver. Viver e viver. É porque, às vezes, a gente vive numa vida tão atrelada, né? Que a gente não consegue dar o real valor, sentido às coisas, né? E hoje eu busco isso. Eu tento o máximo dar sentido, tudo que eu faço. A preparar um almoço, né? A ajeitar a casa, a visitar uma pessoa. Então, depois do diagnóstico, a gente vê a vida com outros olhos. Eu tenho certeza que eu não sou a mesma pessoa de 4 anos atrás, né? Eu hoje penso antes de falar, né? Escuto mais, mas também quando é preciso falar, eu falo. E uma das coisas que eu aprendi é que tudo que me incomoda, eu boto pra fora. Nada de ressentimento, nada de mágoa. Eu tento sempre deixar bem claro isso. Falta eu, né? Nada de rancor, eu era uma pessoa muito rancorosa. Às vezes eu levava... Quando alguém me coração, né? Era. O coração porque doía. Adriana, os especialistas, só falam. lá vem eu de novo. Né? Eles falam dessa questão Eles emocional. falam da questão do perdão. Não. E depois que eu tive o diagnóstico, eu analisei uma coisa que eu fiquei 5 anos guardada. E só fui resolver depois de 5 anos, você acredita? E realmente me fazia muito mal. Eu passar na frente do local e o coração acelerar e eu não consegui. E depois eu fui entender. Hoje não acontece mais, que eu não deixo isso crescer, né? Mas como foi importante. E os especialistas falam sobre isso, sobre a questão do perdão. Que a gente precisa lançar o perdão independente. E a gente se já você tem vai ser perdoado diversas ou não, formas, justamente, de perdão. Você não precisa... Que a pessoa diga que te perdoou. Não. Né? Mas isso, você fez sua parte. Com você. Você com você. Eu lembro que minha cunhada, ela é muito religiosa. Ela disse assim, olha, você vai sair dessa, mas você precisa perdoar. Perdoe, você tá precisando perdoar. Porque algumas pessoas me machucaram e eu tinha ódio. Meu coração doía quando eu via aquela pessoa. Aí eu comecei a orar. Hoje não vou com a cara, mas também não tenho mais o ódio. Meu coração não dói mais, porque doía. Também não é fácil perdoar, né? Né? Mas eu não tenho mais esse rancor. Eu mudei, outra pessoa. Que bom. Eu tenho três palavras, né? Primeiro foi a fé. Eu acho que a fé hoje é o que me move a estar em pé, a estar enfrentando os desafios que continuam na minha vida, né? Não parou porque eu tô só em acompanhamento. Então a fé, ela é a força maior que me motiva a seguir diariamente. O segundo ponto é a gratidão. A gente precisa, você precisa exercer a gratidão para ter uma vida melhor. Então, olhar com gratidão é muito importante para todos. E aí, consequentemente, você vai ter uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, com pessoas amorosas ao seu redor, você amando as pessoas e sendo amada, enfim. E teve a terceira que eu tinha pensado, que é, minha gente, a fé, a gratidão e o que mais? Eu esqueci, tinha outra palavrinha também que eu... Fora, claro, que essa questão do viver o agora, né? Mas você que tá aí nos ouvindo, né? Quantas vezes a gente acha que é o fim? Quantas vezes diante dos problemas a gente acha que é o fim? E não é.
que a gente pode estar no fundo do poço, que a gente pode estar no momento pior da nossa vida e a gente acha que é o fim. Então, que a gente possa realmente acreditar que existe vida, sim, mas que a gente precisa ser forte e resiliente diante dos desafios, né? E isso não só pra gente, mulheres guerreiras. Tem gente que não gosta de ser chamado, de ter essa característica de guerreira, que todos nós somos guerreiros, né, na vida. Mas batalhadores, né, batalhadoras que estão aí na jornada de uma vida pós um diagnóstico, algumas mulheres e homens que estão em casa em tratamento, que vão nos ouvir em qualquer momento, seja uma parte desse momento que estamos aqui, mas que você possa ser fortalecido, né, por nossas falas, por estarmos aqui realmente dizendo que é possível crer, que é possível passar pelos obstáculos, que é possível também no dia que está fraco, ser fraco. E aquela questão de realmente no hospital, né? Às vezes eu chegava meio assim, poucas vezes triste, mas aí quando eu olhava ali, o paciente ali, às vezes não tinha acompanhante, que até hoje a gente vê sem acompanhante, eu disse, mas gente, não, o filho trabalha, isso que não tem. Várias pessoas ali tomando químio não tinham acompanhante, tem que ter, né? Eles pedem acompanhante, mas não tinham. Ou então chega ali de madrugada, pega aquele carro de madrugada, às vezes não tem nem dinheiro para se alimentar. Ô, gente, isso é terrível, é triste. Aí as pessoas dizem, não, por que eu vou estar triste? Eu tenho tudo, sou uma, como é que diz, uma privilegiada. Sempre fui com minha irmã, de carro próprio, terminou ali o tratamento, vinha para mim, pegava o carro, vinha embora. E quantos tinham que esperar? Que horas sim? Quantas horas, né? Às vezes sem dinheiro, sim, porque já aconteceu várias vezes, né? Da gente ficar ouvindo ali, a gente ficava ouvindo que não tinha dinheiro para isso, para aquilo. A gente às vezes ali ajudava disfarçadamente. Não, disse não. Café, não tem dinheiro. Às vezes até comendo aquele lanche que não pode, né, Adriana? Eu olhava assim para alguns, meu Deus do céu. Comprando aquele lanche baratinho que estava ali, porque não tinham as condições de levar uma fruta. Isso. Fazer uma refeição mais saudável mesmo, né? Tem aquele lanche da quimioterapia, acho que no hospital de vocês também dá, lá quando dava o lanche? Não. Da gente dava o lanche. Lá aparecia um grupo. Lá também, que na minha época. Dava, tipo assim, um copo de sopa. Era. Ou um mingau. Na Unacom, né? Eu mas acompanhei meu não tio a na própria Unacom. unidade. A própria unidade não. Não, lá a unidade dava uma maçã, um pão com, acho que era margarina e um suco. Mas eu sempre lembrava, ele falou antes, né? Traga suas frutas, a gente dá um lanche, mas se vocês quiserem, eu sempre levava meu lanche. E quando eles me davam, eu dava sempre um acompanhante. Você quer? Aceito. Então, assim, quando eu ficava assim, às vezes, meia para baixo, assim, que eu via a vida do outro, eu disse, meu Deus, a minha vida é maravilhosa, eu tô aqui achando ruim. Não, eu vou agradecer a Deus, porque tem situações piores do que a minha. Realmente. Então não tem que estar aqui reclamando. Às vezes eu pedia perdão a Deus, me perdoe. O Adriana, né, e Mari, quantas vezes eu olhava pra mim, que eu não, a gente nesse ambiente, a gente vê pessoas sofrendo. Como é difícil pra gente chegar lá. Assim, mas às vezes eu olhava assim, meu Deus, eu não sinto nada. Observe, eu tô doente, tô tratando uma doença grave, mas eu não sinto nada. Eu não sinto uma dor, eu não tenho nada. Então, realmente fazia me refletir. Quantos casos piores ali. Com certeza. Então, o meu parecia ser muito simples diante de mínimo, né? Verdade. Diante de tantas pessoas sofrendo com dores, com nódulos grandes que não podiam fazer cirurgia, já estava cirurgiada. Enfim, como a gente consegue, e a gente precisa ser positivo nesse sentido de olhar realmente que a nossa situação muitas vezes não é pior. Claro que não deve existir comparação, mas eu acho que nesse parâmetro, para agradecer, para exercer sim a gratidão, a gente precisa olhar e o pensar quanto assim. que a gente está bem, né? Nesse sentido. É verdade. Vocês poderiam assim compartilhar um pouco assim diante desse processo a importância do diagnóstico que vocês podem deixar aí, né, para os internautas, né, para que eles possam compreender ainda mais. Eu já estava querendo falar como rádio. Mas aqui é uma mistura, né? Então, assim, como eu já vou pegar o gancho que ele está falando, e eu já falei essa questão da prevenção, né, dos fatores de risco e tal. A gente sabe que aí tem uma idade apropriada para se fazer, né, o exame e tal. No meu caso, e aí eu vou falar para as pessoas que parecem um pouco com minha história, porque eu fui com câncer de mama, mas tem muitas pessoas que tiveram câncer, parentes de primeiro grau, né, que a gente chama pai, irmão, mãe.
Então, no meu caso, minha irmã faleceu com 32 anos, na época eu era bem novinha. Novinha mesmo, né? Tá 18 anos atrás, eu tenho 43, não vou fazer conta não, matemática, essa hora não dá mais não. 25. Então, tá novinha, né? Na flor da sim, idade, sim. então, justamente. E existe um relatório que pode ser feito que autoriza, no caso, são ginecologistas, né? Eu fazia acompanhamento, que eu poderia fazer a mamografia. Então, ela entrega um relatório, que no meu caso era de primeiro grau, foi minha mãe e minha irmã, né? E você pode fazer esse exame. Então, você, mulher que está em casa, que tem mais de 40 anos e que muitas vezes, eu já ouvi muitos relatos de pessoas que dizem que tem medo de fazer a mamografia, porque a mamografia dói. Dói, gente, sim, porque vai apertar a sua mama. Imagina a minha mama que fiz quadrante, né? Esvaziamento axilar. Dói mesmo, e no meu caso dói bastante, mais ainda. Mas que é necessário, é um exame muito importante, não é? Porque não só o autoexame, ele pode detectar, rastrear o câncer, mas é importantíssima a mamografia juntamente com a ultrassom. Você que tem 40 anos, aproveite que a gente está falando de câncer de mama, que é outubro rosa, e saia do sofá, saia da sua cama, que às vezes você nem fazer o autoexame, quer se tocar, conhecer o seu corpo, você se conhece. Então, precisa cuidar disso anualmente. Então, para as mulheres que já tiveram incidência de câncer na família, com parentes de primeiro grau, seja qual tipo for, vocês precisam procurar um médico, porque existem já testes genéticos que podem identificar precocemente as células, né? Então, você pode muito bem, sim, tentar prevenir nesse sentido. Então, eu acho que a base de tudo é o autocuidado. O autocuidado é muito importante. Além do que, hoje a gente fala muitas vezes, né, da questão da atividade física. Então, existe uma probabilidade de menos risco de recidiva. Para aqueles que não têm câncer, não tiveram câncer, ele ainda vai ter como algo muito mais positivo, que é para evitar, realmente. Então, você também que está parado em casa, que não faz uma atividade física, você também que é paciente oncológico, que muitas vezes seu médico diz, vá fazer uma caminhada, vá para a academia e você não faz, você também está colaborando, claro, negativamente para a sua saúde, né? Então, hoje eu estava vendo também um estudo que praticamente hoje a atividade física, no meu caso tem que ser musculação, não só é uma simples caminhada, né? A minha oncologista falou. Então, a gente precisa fazer no mínimo, tem a quantidade que a gente pode fazer semanalmente, né, que é aconselhado pelos médicos, mas que a gente precisa, sim, se cuidar. Exemplo, eu vou aproveitar a oportunidade, quando eu falei a vocês que estavam fazendo novamente terapia, né, e que para mim foi um baque muito grande este ano, ainda estou me recuperando, não estou totalmente recuperada emocionalmente, né, que foi o diagnóstico. Depois de 18 anos, minha mãe está novamente com câncer de mama. Fui diagnosticada esse ano, então realmente eu perdi o chão. Eu vivi, ainda estou em luto pelo diagnóstico dela. Porque você imagina o que é você crer na cura através da cura da sua mãe. E depois de 18 anos, você 6 anos em acompanhamento, você ter que lidar com tudo novamente na sua cabeça. Então veio segurança, veio medo, veio o momento que eu disse assim, minha oncologista, eu quero tirar minhas 2 mamas. E estou fazendo terapia para poder também, é como se eu não tivesse aceitado ainda o diagnóstico dela. Então houve mudança na minha medicação, mudança na minha forma de ver, no meu emocional também. Então mexeu comigo, eu vou ter que fazer teste genético, eu vou ter que... Então mexeu muito, trouxe coisas que estavam lá, ó, debaixo do tapete há 6 anos atrás. Estou lidando muito com isso, de forma muito difícil, que eu acho que eu estou sofrendo mais do que quando eu tive o meu diagnóstico. E não é fácil, como eu falei antes, a gente muitas vezes acha que as coisas estão tudo caminhando e tal. Aí vem uma bomba, na realidade, que faz você de novo descer assim a um nível de emocional, realmente, de tristeza, eu vou dizer, porque eu tô triste, na realidade, né? Então, tô lidando com isso, mais uma vez reforçando com a minha fé em Deus, primeiramente, com as ajudas também de psicólogo,
que eu estou precisando muito para poder lidar com esse sentimento que veio à tona em mim. E é isso. Então, se cuidem. Minha mãe, desde os 70 anos, que ela disse que não ia fazer mais mamografia, não ia fazer mais preventiva, então foi uma escolha dela. Uma escolha daquele pessoal mais antigo, que é aquilo e acabou. Então, eu não conseguia e não imaginava na realidade que isso ia acontecer agora, depois de 18 anos. Ela é acamada hoje, então toda a questão da condição física dela hoje. Então, eu olhava para minha mãe agora e eu já chorava. Eu chorava. Olhava e dizia assim, meu Deus do céu, será que ela vai sofrer mais ainda? E não pode se fazer muita coisa, está num estado que é praticamente paliativo, porque ela tem 88 anos, teve um AVC, tem complicações no coração e no pulmão. E então, a todo suspiro dela, ela dorme comigo, né, no mesmo quarto. Eu tenho medo dela partir, mesmo sabendo o que vai acontecer em qualquer momento. Então, eu estou tendo que lidar com essas questões, né, difíceis de se lidar na vida. Não é fácil, né? Como o Jerusa falou em relação, né, essa questão da genética. Depois de mim, mais 2 irmãos foram diagnosticados, que foi uma irmã e um irmão, né? Então, por isso, quando a gente fala desse autocuidado, desse se tocar, no meu caso, eu mesmo descobri, né, me tocando. Meu irmão, a mesma coisa. Ele percebeu um nódulo estranho, achou que era um cabelo encravado. Observem, o câncer de mama masculino, no caso, né? Que a cada 100, um é diagnosticado. Que a gente tem costume de ouvir do feminino, né? Mas acontece, né? E eu lembro que ele me ligou, que ele não mora aqui, mora em São Paulo, e ele me falando desse garotinho que parecia um cabelo encravado, se ele espremia ou não. Eu, com um olhar diferenciado, já fui logo dizendo, não esprema, não mexa, procura um médico. Que médico? Eu disse, um mastologista. Aí ele, você quer dizer o quê? Eu disse, a melhor coisa que você faz é essa. Por quê? Eu já tinha tido câncer, minha irmã, fiz o painel genético, não deu nada de genética, deu uma mutação celular, né? Da minha irmã também não deu nada de genética, mas quem sabe, né? Essa mutação também que tinha no meu painel, não tinha no dele. E quando ele foi fazer uma mamografia, ele fez uma ultrassom de mama, o mastologista disse que era um câncer, né? A gente sabe que em homens é mais perigoso do que mulher, porque ele não tem o tecido de mama, né? Ele já vai para o músculo. Então, ele já foi logo para cirurgia, depois quimio, depois rádio. Graças a Deus está bem. Então, é isso, né? A todas as pessoas, como o Jerusa já falou, né? A gente vai frisar mais uma vez. Que se cuidem, né? Que se amem, que tirem um tempinho para se olhar, né? O nosso corpo é nosso templo. É um templo. Então, a gente tem que cuidar desse templo. E é reservar, né, Mari? Quantas mulheres ou homens não reservam uma hora do seu dia para cuidar de si? Seja uma atividade física realmente, um momento de caminhada, na musculação, na hidro, seja o que for, né? E a gente precisa cuidar desse tempo que é necessário. Principalmente quem é paciente oncológico, no meu caso mesmo, eu já até comentei que quando eu não faço atividade física, eu sinto muita dor, né? Nos membros, até pela questão do fortalecimento desses ossos. Então, a atividade física para pessoas que estão em tratamento é de suma importância. E não só para a gente, para todo mundo. Isso. Né? A gente praticando atividade física, a gente está desinflamando o nosso corpo. Né? Então, que se cuidem, que não esperem só o outubro para se cuidar, né? Para fazer o exame, para procurar um ginecologista, um médico, né? Que a gente tem um ano todo de cuidados, né? Que tire um momento, tome um banho, se tocando mesmo, passando a mão com gosto no corpo, que tem que ser assim mesmo, e não ter medo, né? Porque tem gente que descobre um nódulo e tem um medo. Não tem que ter medo, tem que ir pra cima mesmo, tem que cuidar, né? E é isso. As meninas já falaram, né? A prevenção, né? Inclusive, acontece, eu mesmo todo ano ia para minha ginecologista, fazia tudo preventivo, certinho, né? Tudo certinho. Só um instante. Essa questão mesmo de, tipo assim, anualmente, teve gente que dizia assim, mas você, enfermeira, nunca fez? Eu só tinha 10 meses que eu tinha passado com a ginecologista e que eu tinha feito uma ultrassom de mama.
Isso E eu mesmo. não tinha nada, né? O câncer, ele cresce É. rapidamente. Então, eu conheço uma pessoa que fez tratamento, que disse que fez os exames e não tinha nada. Com 4 meses, descobriu que estava com câncer de mama. Então, assim, não é a questão de que eu não me cuidava, eu me cuidava. Né? E me cuido até hoje. É isso. Não, mas ainda tem gente que diz assim, vive no médico direto e de repente tem isso, né? A outro ponto que eu gostaria de falar, assim, como eu falei inicialmente da questão do SUS, né? Muitas mulheres, e eu vou falar da mamografia, esperam vir aquele carro que vem uma rosa. vez no ano para fazer. Mas tem situações que não dá para esperar. Então, muitas vezes, eu acho que a gente precisa cuidar desse detalhe que é tão importante para nossa vida, né? Principalmente as mulheres que têm mais de 40 anos, que realmente, às vezes, não tem que esperar tanto somente esse carro. Porque realmente é um exame que a gente precisa fazer após os 40 anos, né? Bem como a importância. Eu vejo também, minha cunhada passou pela questão do câncer do útero, que muitas mulheres também são acometidas, e aqui na nossa cidade também, que muitas não fazem um preventivo anualmente. E ela me disse um dado, viu? Ela disse que das pessoas que foram visitar ela disse que em média 70% há muitos anos não faziam o preventivo. E Tem medo? Tem. E sendo que o preventivo, você pode até colher, né, na unidade básica. Sim. Né? Pode Que é mais tá colhendo, fácil, né, que é mais Mari? fácil, que é mais prático, com a enfermeira ali da unidade, tá colhendo. E a gente sabe que um diagnóstico precoce desse, daí cura, né? As chances de cura é muito grande. Isso mesmo, é Quando importante é descoberto, né? É cedo, né? Eu lembro que, falando das perguntas que eu fiz para o mastologista, doutor, quantos % eu tenho de cura, de chances de cura, né? 90%, 95%. Então, por quê? Porque foi diagnosticado no estágio inicial. Né? Mas muitas pessoas têm esse medo de descobrir, de fazer um exame e descobrir qualquer coisa. Então, se você sente, tem muitas informações, né, do que você pode aparecer na mama, acho que a Mari pode falar enquanto enfermeira. Por mais que não perceba um nódulo, mas seja algo, tem uma questão da auréola. A pele alaranjada, né? Com aspecto de tipo casca de laranja, né? Secreção, né? Mas assim, não é toda a secreção, né? E nem todos também têm sintomas assim, mas alguns casos nem todos têm, porque tipo, no meu caso eu não tive nenhum sintoma desse. Nem sangramento, nem secreção, nem pele com casca, com aspecto de casca de laranja. Eu não tive nada disso, né? Então, assim, são vários aspectos. Sim. Né? Quando estiver no banho, coloca a mão para cima, faz o autoexame ali 5 minutinhos, né? Apalpa não só a mama, mas também a axila, porque pode ter comprometimento de linfonodos, né? Muitas das vezes esses linfonodos não são palpáveis, porque no meu caso, eu tinha comprometimento de 3 linfonodos e não estava palpável. Só na cirurgia que foi, né, percebido isso. Mas assim, que a gente possa estar de olho no nosso corpo, porque o nosso corpo, ele fala, né? Ele dá sinais de que não está bem, né? Um cansaço, né? Uma indisposição, né? Então, nosso corpo, ele está o tempo inteiro falando. A gente só precisa ser esperto, né? No meu caso, o abdômen ficou... Foi mesmo, hein, Adri? Distendido, não foi, Adri? Duas amigas me fizeram fazer um teste de gravidez. Mas é porque da Adriana, assim, como eu sou muito próxima a ela, eu lembro que eu vi ela, com 3 dias eu vi ela com aquela barriga. Eu acho que eu estava escondendo a gravidez. Aí eu disse, Não, eu não falei pra ela, mas eu disse assim, meu Deus, a Adriana tá com acite. E eu lembro que eu cheguei em casa e comentei com meu esposo isso. E assim, não falei pra ela não ficar, né, pensando. Mas assim, eu fiquei muito chocada. E aí, aquilo, eu nem consegui dormir direito, pensando. Eu disse, meu Deus, tem algo de anormal ali com a Adriana. Porque eu tinha visto ela tem poucos dias. Quando eu vi, já vi com, né, com o abdômen distendido. E é impressionante, depois que você recebe o resultado, aí foi que o abdômen... Foi. Desinchou. Não, desinchou. Aumentou. Ela não conseguia nem andar, né, Adri? Porque ela sentia muito cansaço. Muitas dores abdominais, muitas. Mas isso passou muito rápido. Depois que... Digamos que eu sofri ali uns 10 dias.
até fazer minha cirurgia. Porque quando eu fiz minha primeira cirurgia, não senti mais dor nenhuma. Nem mais nenhum tipo de dor, Graças a nunca senti. Deus. É tanto que eu não tomo nenhum medicamento, eu não tomo nenhuma medicação. Nenhum tipo de medicação, então. Entendi. Pois é, pessoal, chegamos ao fim. A gente quer agradecer, viu, primeiramente pelo convite, né? Esse momento ele é muito importante, né? Porque eu acho que a gente toca outras pessoas, né? Chama a atenção de pessoas que não se cuidam, que não fazem um exame, que não procura, né, se cuidar, né? A gente não fala só cuidar em relação a exames, não. É a prática de atividade Isso. física, uma alimentação mais balanceada, né? A gente sabe que é difícil, mas não é impossível, né? Quem aí vai dar sequência nas considerações finais? Jerusa, pode falar. Então, se coloquem como prioridade, né? Eu esqueci, lembrei agora qual foi a terceira coisa, né? É porque, assim, nos pilares eu nunca me colocava em primeiro lugar. Então, o trabalho vinha em primeiro, aí vinha depois a família, para eu vir em terceiro. Então, eu alterei os pilares. Então, eu me coloco sempre agora em primeiro lugar e aí depois vão vindo os outros, né? Era isso que eu queria falar. Mas eu gostaria realmente de agradecer a oportunidade. Para mim, falar sobre isso é terapêutico. Eu gosto de falar. Né? Eu falo em igreja, eu falo em qualquer lugar, né? Amanhã, quarta-feira mesmo, eu vou estar na igreja no Jorro. E aí eu trago um viés também, né? Claro que em alguns, como a igreja, eu vou falar da minha vivência, mas também falar da questão com Deus, né? Primeiramente. Então, que a gente possa abrir, sim, espaços de escuta, de diálogo relacionados ao câncer, né? Que você possa, enquanto amigo, enquanto familiar, apoiar os pacientes oncológicos no que for de melhor para eles. Então, e que você realmente, nesse mês, como é um mês que a gente para falar sobre o câncer de mama, que você possa realmente pensar na gente, que nós já tivemos, nós estamos aqui bem, graças a Deus, mas ninguém está livre disso, ninguém, pode ser rico, pobre, preto, branco, gordo, magro, independente. Então a gente precisa realmente olhar os fatores, né, de risco, tentar reduzir o máximo que a gente puder e acreditar que é possível, acreditar na vida, né, que a gente pode sim ter uma vida bem depois de um câncer, né, e que não é o fim. Você que está passando por esse momento agora de momentos desafiadores, de dizer assim, eu não suporta, porque primeiramente Deus é com você, com nós todos aqui, e que ele dá uma força a gente que é sobrenatural. Então, que você que está aí passando por esse momento difícil, eu falo para você que está passando por esse momento aí de tratamento, que eu conheço vários que estão passando agora, para você que o câncer retornou depois de muitos anos, como minha mãe, para você que está passando um luto, eu ainda estou passando um luto com minha mãe viva, que Deus possa nos fortalecer diante dessa caminhada aí que não é fácil, né? E que podem contar não só com meu apoio enquanto pessoa, enquanto mulher, sim, que já teve câncer de mama, bem como com as minhas companheiras que tiveram. Se precisar de uma palavra, de uma visita, eu gosto de visitar, me faz bem também. Visitar pessoas que estão em tratamento, outras não se sentem bem, e é de cada um. Então, sempre as pessoas entram em contato comigo. Gerô, você pode vir aqui visitar e tal. Eu me sinto muito bem. Então, sou convidada diversas vezes e me faz bem. Queria ter mais tempo para me dedicar à causa, mas não tenho no momento. Mas ainda vai chegar um momentozinho para eu ter esse tempo disponível, tá bom? Que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão aqui ouvindo esse momento. Agradecer mais uma vez, viu, pelo convite. Tenho certeza que vai ser muito importante para as pessoas que vão ouvir, né? Porque a gente não traz o câncer também como só o lado negativo, a gente traz como vida, como coragem, como força, não é? E que todos nós que entramos nessa jornada, que é uma jornada realmente complexa, né? Desafiadora, e que a gente possa realmente seguir, não deixar se abater totalmente. No dia que tá triste,
beleza. Outro ponto, quando achar que precisa de ajuda, de um apoio emocional, um psicólogo, a terapia é fundamental. Você falar com alguém que pode lhe ouvir, entender o que você está sentindo, porque estudou para isso, é importante. Reconhecer isso é mais importante ainda. Quantas pessoas estão aí doentes emocionalmente, com situações graves de depressão, de ansiedade, porque muitas vezes percebeu algo que não controlava, não sabia como conduzir o pensamento e não procurou ajuda. Então, que a gente possa também reconhecer, né, que a terapia é vida para todos nós, tá bom? Um cheiro para todo mundo e estamos aqui. Então, primeiramente agradecer a Deus e dizer, tenha fé que tudo vai dar certo. Para quem está passando realmente por esse momento não é fácil, mas se crer, se tiver fé em Deus, tudo passa. Tudo passa. Tudo passa, realmente. Tudo passa. Mas, né, antes da gente concretizar aqui essas finalizações, a gente sempre faz aqui na House aquele bate-bola, né, de perguntas e respostas rápidas. Então, eu não suporto. Mas ainda tem assunto, Eu não suporto. Ai, peraí, Kainá. Eu não suporto a fraqueza. Eu não suporto. Eu não suporto mentira. Verdade. Eu não suporto a desigualdade. Eu adoro. A vida. Eu adoro estar com minha família. Ai, eu adoro dançar. Eu não respeito. A mentira. A mentira também. Eu vou repetir a mentira. Tenho um profundo respeito por A família. Por Deus. Por minha mãe. meu sonho de consumo é Viver, viver e viver mais ainda. Meu sonho de consumo é estar em paz. Eu também. Viver e estar em paz também. meu maior complexo é Peraí. Meu maior complexo é lidar comigo mesma. Meu Deus, deixa eu Maria. Pegou essa, viu? Pode passar para a próxima. morro de rir quando Morro de rir quando eu vejo algum vídeo no Instagram muito engraçado. Quando eu tô estressada e eu vou lá, porque eu sei que eu vou desestressar vendo esses vídeos. E eu dou muita risada. Eita, Adriana, empurrando pra mim, mulher. Quando alguém solta um pum inesperado, eu morro de rir. essa aí ninguém esperava. Essa não. Vai, Adriana. Ai, morro de rir Quando se junta a sua família. quando vejo pessoas muito felizes ao meu redor. Ai, O que eu menos gosto em mim? No momento é o cabelo, não tô gostando muito não, né? Mas tô aceitando. o que eu menos gosto de mim... Eu me gosto por completa. Por completa. Mas o que eu menos gosto de mim, às vezes, é não pensar no que vai falar. Algumas vezes, né? Às vezes a gente fala sem pensar e depois a gente retruca e se arrepende um pouco. Eu acho, no meu caso, é querer muitas vezes que o outro haja como se fosse eu. É difícil. Difícil. E o que eu mais gosto em mim? O que eu mais gosto em mim é a minha força. E a Gostei. A minha fé. Sou mulher guerreira, é o que mais gosto de mim. E uma palavra que defina vocês? Amor. Deixa eu ver. Fé. Força. Pois é, pessoal, chegamos ao fim desse bate-papo em oferecimento da Invictus Vidros, né? Você que pretende reformar a sua casa através das janelas feitas de vidros e alumínios, enfim, tudo que envolva a parte de construção, Invictus Vidros é o local. Meninas, muito obrigado por participar desse bate-papo.
por desmistificar bastante coisa, trazer informações para as pessoas que nos acompanham aqui nas nossas redes. E quando tiver, né, qualquer outro bate-papo, né, seja muito bem-vindas, tá certo? Obrigada. A gente que agradece, foi Foi muito maravilhoso, legal. né? Foi. Pois é, Casa das Ideias, novo espaço de informação. Tchau, tchau.